senhoras e senhores, aqui quem fala é o comandante Ravioli. Obrigado por escolher a Blind Air, a sua melhor maneira de voar. Dentro de instantes pousaremos no destino. Porém, devido a uma falha de leitor de telas, usaremos a audiodescrição da torre para acharmos a pista. Isso é, se acharmos a pista. Recomendo que afivelem os cintos, abram suas bengalas e assim que pousarmos gritem bastante. Somente assim nossos comissários cegos poderão achá-los. Ladies and gentlemen, Captain Pepperoni speaking. Thank you for choosing the Blind Air. Papo acessível. Tranquilo! Eu sou Fernando Calabrini, está começando mais um Papo Acessível. E eu estou aqui com ele, que faz a ponte aérea São Paulo-Osasco entregando salsicha. Sônia Hipólito. Fernando Scalabrini. Lá vem. Você sabe me dizer por que a abelha morreu eletrocutada? A abelha morreu eletrocutada. Ai, Soninha, não faço ideia. Porque ela morreu eletrocutada. Não faço ideia. Porque ela pousou em uma rosa-choque. Nossa senhora, Jesus. Feliz 2019. Ai, 2019. 2019 promete comigo, hein? Ai, 2019. Assim, vira o ano, mas as piadas não mudam, né? Vamos lá. Não, melhor. Sempre evoluindo. E eu também tô aqui com ela, diretamente pendurada lá do nariz do Cristo, tentando desviar os aviões, Renatinha Fonseca. Olha, eu viajei sozinha, agora eu tô voltando porque as férias acabaram, viu, gente? É mesmo? Que pena, que pena. Porque não dura pra sempre isso, né? Infelizmente. E temos um convidado muito especial hoje, ele que comentou no nosso programa Viajando Sozinho, que aliás esse programa aqui vai ser, digamos assim, um puxadinho daquele programa, uma parte 2, uma continuação talvez. Ele que comentou que trabalha em companhia aérea, foi agente de aeroporto, hoje é comissário de bordo. Seja muito bem-vindo, Lucas Conrado. Muito obrigado pelo convite e espero acrescentar aí ao programa, dar outras informações e o ponto de vista do outro lado. Muito bem, é exatamente isso que a gente quer saber, né, Soninha? Com certeza. Quero saber se esses caras aí tratam direitos mal acabados aqui. Agora é a hora de comprovar isso. Quero ver. Vamos já começar o papo aqui, então. Eu queria perguntar pro Lucas, claro que eu vi o comentário dele lá, eu li, eu comentei também em cima, respondi pra ele e tal. E eu vi que ele ficou um pouco incomodado com aquela brincadeira que nós fizemos Bom, se você aí que tá ouvindo não ouviu aquele Viajando Sozinho, volta lá, dá uma ouvida, ficou bem bacana. Claro que é o nosso ponto de vista, né? Mas quando a gente comentou que, assim, não fui eu que passei por isso, né? Mas quando o comissário fala, você quer uma faquinha? Você quer um garfinho? E o Lucas falou assim, olha só, eu não faço assim, não é, Lucas? Na verdade, o certo é nenhum tripulante fazer assim. Uhum. É meio complicado, né? Falar do colega aqui, sem o colega tá aqui para se defender. Lógico. Mas não, a orientação é a gente tratar os PCDs como qualquer outro cliente, né? Claro, assim, claro. óbvio que tem um atendimento específico para a situação do cliente, mas não é para ficar tratando ele como se fosse uma criança ou como se fosse
Porque a pessoa não enxerga, ela também não ouve direito. Então, é igual, né, eu ouço muitas vezes a pessoa falando que o cara chega, né, e ele é cego, e aí alguém começa a falar mais alto com ele. Em companhia aérea eu nunca vi isso, mas assim, em outros lugares sim. Senhor, o senhor quer sentar? Sabe, né, acontece. Ai. Bom, mas você foi, antes de você chegar a ser comissário, você foi agente de aeroportos, correto? Isso, trabalhei em aeroportos durante quase 2 anos. Foi 1 ano e 10 meses, para ser mais exato. Legal. Explica para nossa audiência o que é um agente de aeroporto. Você tinha permissão para prender, soltar, como é que é? Então, sabe aquele cara que as pessoas xingam quando voltar atrasado, que não tem nada a ver com o assunto? Sei, conheço. Eu era esse cara. Coitado, gente. Não, mas explica um pouco mais, o que faz um agente de aeroporto? Não, vamos lá. Cara, a gente tá lá para garantir que o passageiro entre no avião com tudo certo. Certo. O agente de aeroporto ele pode trabalhar em vários setores dentro da companhia aérea. Tá. O mais comum é ele estar no check-in ou estar no embarque. Uhum. Mas assim, tem várias outras funções que faz. Por exemplo, pista, que é o agente que está lá embaixo, no pátio, né, acompanhando. O pátio é aquela área do aeroporto, os aviões estão parados esperando. Tanto no finger quanto na pista, né? Isso. É o que as pessoas chamam comumente de pista, mas o termo certo é pátio. Okay. Então é o cara que está lá na, entre aspas, pista, acompanhando o carregamento de bagagens, acompanhando o abastecimento, a entrada dos alimentos e correndo ali para dar um suporte para a tripulação ou para os outros setores que estão ali atuando na operação. Certo. E tem também a função administrativa, né? De você receber quem está chegando no voo, se tem PCD, se não tem, verificar a lista. Tem toda uma função administrativa por trás que ninguém imagina, né? É justamente isso que eu ia comentar agora, que é a função do editing. Tá. Assim, cada companhia aérea tem um termo próprio. Na companhia que eu trabalho é chamado de editing. Certo. Que é o pessoal que pega, por exemplo, amanhã o voo para Fortaleza está com 136 passageiros. Desses 136 passageiros, tem 3 vegetarianos. Então, hoje ele já manda um e-mail para a empresa de catering para já pedir, já deixa aí a posto 133 serviços normais e 3 vegetarianos. Deixa a posta aí, 133 normais e 3 você pega na hamburgueria do seu Zé da esquina, né? E o que é legal que você está dizendo, que eu já percebi bastante quando eu estou viajando, que tem muita alimentação especial, né? Então tem gente que tem problema com diabetes, vegetariano, comida especial para criança, sem glúten. Então tem muito disso, né? Acontece direto, eu vejo isso sempre acontecendo nos voos. Sim, mas assim, no caso aqui, nos voos domésticos, as empresas têm mais a questão de lanche vegetariano ou às vezes vegano. É mais em voos internacionais que tem voos que tem alimentação mais específica. Entendi. Tipo, né, com menos açúcar, ou uma alimentação sem glúten, ou mesmo alimentação, por exemplo, para alguma religião específica. Tipo, tem a comida kosher. Judeu, né? Eu acho que a comida kosher é dos judeus. E aí é mais comum em voos internacionais ter a alimentação kosher, ou uma alimentação hindu. Umas ideias. Minha religião só permite comer X-Bacon, cara. Pô, como é que me dá esses lanchinhos aí, pô? Olha, mas lá no sistema já tem o código para alimentação hindu, por exemplo. Agora, essa alimentação aí da religião que só deixa comer X-Bacon ainda não chegou nas companhias. Que pena, né? É uma coisa muito nova, entendeu? Acabou de ser inventada agora, entendeu? Então, o agente de aeroporto é aquele que tá desde o check-in, aquele que vai te receber, vai colocar sua mala, que vai te encaminhar para a sala de embarque, ele que está no pátio, ele que está no finger, ele está nas malas lá embaixo, está abastecendo o avião. O agente do aeroporto ele pode estar em vários lugares
e dependendo do treinamento dele, ele tá dentro do aeroporto mesmo ou no pátio. É isso. Isso. E muitas vezes o cara que tá lá no pátio, ele começa a operação lá no aeroporto, fazendo check-in. Ah, legal. Aí o avião pousa, aí ele corre pra pista, vai lá, recebe o voo, vai dando suporte e tal. Entendi. O avião decola e aí ele pode voltar lá pra dentro pra voltar a fazer check-in. Isso varia muito. Depende da empresa, né? O cara bate, canteia e cabeceia ainda, né? Tipo isso. Legal. E também é o cara que justamente que dá esse suporte, que oferece a cadeira de roda pro cego. Vamos chegar lá, nós vamos chegar lá já já. Vamos chegar lá já já. Bom, já que você citou isso aí, né, antes da gente passar pro comissário, né, que é o que ele tá fazendo agora, o Lucas tá fazendo agora, bom, houve uma polêmica nessa questão da cadeira de rodas, né, e você também comentou sobre isso, né, e você diz que aonde você trabalha, aliás, você trabalha em Congonhas, né, a tua base é Congonhas? Então, hoje eu sou comissário base São Paulo, eu posso assumir voo em Congonhas ou Guarulhos. Ok. Eu fui despachante, eu fui agente de aeroporto no Rio de Janeiro, comecei no Galeão e depois eu pedi transferência para Belo Horizonte, porque eu sou mineiro, na verdade. Ok. Tá. Então, assim, como eu comentei no outro podcast, para quem não ouviu, que quando eu viajo sozinho, eu viajo muito sozinho, na maioria das vezes me oferecem a cadeira de rodas. Quando eu converso com o agente de aeroporto, né, eu pergunto assim, mas a cadeira de rodas para você é mais, assim, não esquece eu, para você, agente, é mais fácil me empurrar na cadeira ou é mais fácil ir andando? Todos eles foram unânimes em me falar que é mais fácil me empurrar na cadeira de rodas do que ir andando. Eu já fui andando, já bati ombro em divisória, já peguei aeroporto lotado. Assim, o funcionário, ele tem um treinamento, sim, são muito bem treinados, só que ele não está acostumado a te levar. Então, assim, você chegou a comentar sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Sim. Bom, primeiramente na questão do treinamento e na questão de levar. Como tudo na vida, a gente só fica realmente bom em alguma coisa quando pratica todos os dias. Sim. E na questão do atendimento aos PCDs, realmente são muitos PCDs que embarcam todos os dias em todas as companhias aéreas no Brasil inteiro. Sim. Mas não é todo dia que a gente conduz um deficiente visual ou conduz alguém numa cadeira de rodas. É claro que, obviamente, é pra gente levar todo mundo da melhor forma possível. Todos os clientes, né, estão pagando para receber um bom treinamento. Não estou aqui justificando, não estou aqui falando que não, o cara, sei lá, esbarrou com você, te derrubou no chão, mas é porque ele não tem não é isso que eu quero dizer, que fique bem claro. Não, eu também nem citei isso para dizer que foi culpa dele. Não foi não. É que assim, por exemplo, eu tenho 1,80m. Se eu pego um cara que vai me guiar que tem 1,70m, o cara não tem a noção exata do tamanho, sabe? É difícil, cara. Você pega pessoas... quando você tá com a sua esposa, com o seu esposo, né, com a sua mãe, com o seu pai, eles estão acostumados a guiar você. Eu tô falando especificamente do cego, do deficiente visual. Então ele tá acostumado a guiar você. Agora, você pega um funcionário que tem treinamento, mas não tá acostumado com todos os tipos, é difícil. Então, eu entendi nessas perguntas que eu fiz, assim, realmente, é mais fácil, você senta aqui, não tem acidente, não dá nada, eu te levo e pronto. Mas sim, assim, realmente é mais fácil levar na cadeira de rodas justamente por isso, porque a gente está tendo controle, entre aspas, total da situação. Isso, exato. Por mais que, mais uma vez, a gente é treinado direitinho, né, oferecer o ombro e explicando, e aí quando vai fazer uma curva, fala, daqui a uns 5 passos nós vamos virar à direita. Sim. Todos fazem isso, verdade. Fala, essa questão da cadeira de rodas, o treinamento, pelo menos o treinamento que eu recebi, o que eu me lembro desse treinamento de aeroporto, minha memória pode estar falhando, tá? Porque já tem mais de 2 anos que eu fiz esse treinamento. Tá? Vai chegar a 3 daqui a pouco. Mas assim, o que eu lembro do treinamento que eu recebi é não oferecer cadeira de rodas para deficientes visuais. Essa é a orientação que deram no meu treinamento na companhia aérea que eu trabalho. Obviamente, é daquelas coisas que você treina uma coisa e na prática, em muitas situações, acaba fazendo outras. Sim. Mas a orientação que a companhia aérea deu pra gente, quando eu fiz o meu treinamento, é não oferecer cadeira de rodas para deficiente visual. Até pela questão que eu comentei lá no e-mail. No e-mail não, lá no comentário que eu deixei YouTube, na podcast, no YouTube. Que
o aeroporto que eu trabalhava, ele não tinha cadeira de roda suficiente. Sim, aí não justifica, lógico, não, lógico. O agente já chegou pra mim e falou assim, olha, eu não tenho cadeira disponível, você pode ir andando? Eu falei, lógico que eu posso ir andando, não tem problema. Eu não ia falar assim, não, derruba o paraplégico ali, deixa ele no canto e me leva. Não, óbvio que não. E eu discordo do Sony. Acho absurdo. Não, cara, não é absurdo. Você facilita a vida do agente e pronto. Não tem um absurdo. Não. E outra questão. O trabalho de agente é muito complicado. Que nem eu falei, você muitas vezes cruza, cabeceia e ainda corre pro gol pra voltar a defender. Exatamente. Então, assim, às vezes o cara chega com a cadeira justamente porque logo depois daquele voo, tá chegando um outro voo com mais 15 PCDs. Exatamente. O cara já mas faz... aí não é culpa nossa. Porque, por exemplo, se eu vou lá, que nem você disse no começo, eu pago uma passagem e eu quero ser atendido igual, e se no próximo voo tá chegando 15 PCDs, isso não é culpa minha. Sony, não, claro. Para de falar mimimi, cara. Que mimimi do caralho, velho. Não Absurdo, absurdo, de cadeira de rodas. Gente, eu quero andar no aeroporto. Vai a merda, Sony. Gente, posso fazer um meio termo aí? Posso? Eu acho que, na boa, Fernando, você é um folgado. Eu sou mesmo, cara. Eu sou mesmo. O Fernando, ele gosta, Soninho, de se aproveitar, entendeu? Que ele não precisa andar, preguiçoso, entendeu? Ele quer moleza, é isso que ele quer. Não, verdade, gente. Eu fico no meio termo, tá? Eu não acho um absurdo e também não acho assim tão natural. Eu não atribuo a culpa de forma alguma ao funcionário. Eu acho assim, se você não recebeu esse treinamento, mas na prática, no dia a dia, você sente essa necessidade, é porque tem alguma coisa errada. Tá faltando Renatinha Fonseca e Sony Hipólito. Nós três aqui, a gente tá acostumado a andar... Depois o Lucas me confirma essa impressão. O Sony é um cara desenrolado pra caramba, bate papo, conversa. Pô, você já andou de Uber com o Sony? Se você andar de Uber com o Sony vai conversando com o cara, não sei o que, faz amizade, e não sei o que lá, e blá, blá, blá. O Sony é um cara desenrolado, ele sabe andar de bengala, ele acontece, tá aí à frente do movimento Bengala Verde. Você também sabe, você se vira sozinha e tal. Eu também viajo muito sozinho de avião. Agora, deve ter cada PCD, bicho. Deve ter cada ceguinho pra gente pegar aqui, vou te contar. Então é mais fácil botar o cara sentadinho ali. Assim, amiguinho, senta aqui e vamos, que é mais fácil pra minha vida. Tô errado, Lucas? Mais ou menos, Fernando. Mais ou menos. Cara, na verdade, assim, passageiro complicado independe de ser PCD, de não ser PCD. Concordo. E assim... Ufa! E muitas vezes o passageiro que enxerga dá muito mais trabalho e se perde muito mais do que o PCD, mesmo o PCD que se vira sozinho. Olha lá, tá vendo? Tá aí. Cara, assim, as pessoas entram no aeroporto e enxergar ou não enxergar não faz a menor diferença. Entendi. Já aconteceu várias vezes. Eu tô lá no check-in trabalhando na firma Linhas Aéreas. Certo. E aí chega Aerocego, isso. E aí chega o passageiro da Blind Air. Vou deixar vocês fazendo a piada, porque... Aerocego e aerobastecão. Isso. Vamos assim, vai. Aí, como é que é o nome da outra companhia? Blind Air. Blind Air. Aerocego e Blind Air. Beleza. Aí chega o passageiro da Blind Air, chega pra mim e fala: aqui que é a fila pra Piraporinha do Oeste? Eu, sim senhor, pode entrar aí. Tá legal. Ele entra na fila, passa 15 minutos na fila, chega no meu balcão. Vou fazer um check-in aqui pra Piraporinha do Oeste. Tudo bem, me passa o seu localizador. Ele, eu não tenho. Ok, me passa o seu documento. Aí ele me mostra a identidade, eu começo a jogar o nome dele no sistema. Não acho. Aí eu procuro os passageiros do voo de ontem, porque é muito comum o passageiro chegar no dia errado. Caramba, verdade, eu já fiz sério? Isso. Eu já fiz isso. Um mês, 2 meses que acontecem muito isso, são fevereiro e março,
Porque como fevereiro tem 28 dias, Sim, verdade. o dia 5 de fevereiro cai na terça, o dia 5 de março cai na terça. Sim. É muito comum um passageiro chegar no aeroporto dia 5 de fevereiro querendo embarcar no voo com a passagem comprada para 5 de março. Não, mas sabe como Acontece que muito. aconteceu isso comigo? O voo era 1h20 da manhã, eu acho. 1h20 da manhã, 1h30 da manhã. Ai, Você entendeu? Eu cheguei no 1h30 da manhã do dia seguinte. sim. Aí, ô Renata Fonseca, o cara gosta de andar de cadeira de roda, ele chega atrasado no voo e não dá trabalho. O que mais que dá trabalho? Então. Pô, é brincadeira, Soninho. Vai Ninguém ouvindo, pô, vai merece ouvindo o isso. programa, você vai ver que você vai até o final, vai ouvindo. Vamos lá, Lucas. Mas aí vai lá. chegou o passageiro lá no check-in da Aerocego, né, que eu trabalho. Isso. Não, E aí você, eu tô procurando- você é da Blind Air e o Aerocego é outra empresa. Ah, então tá. Então ele chega lá no check-in da Blind Air, eu tô jogando, tô procurando ele e tal, e nada, e de repente ele tira um papel. Ah, esse papel aqui, ó, te ajuda? Eu falei, pô, ajuda, eu pego. Aí, então, senhor, o voo do senhor é da Aerocego, é aquele outro balcão ali, ó. E pouco É foda. importa É se foda, né? a Aerocego é toda roxa e a Blind Air é toda cinza. Não importa. As né? pessoas se perdem totalmente. Sim. Então, assim, o passageiro PCD geralmente chega muito mais sabendo onde tem que ir e tudo mais porque do que o cara tem passageiro- que ser mais esperto, porque senão, cara, imagina um cego A perdido no aeroporto. necessidade de organização que a gente tem é muito maior, né? Ah, É, imagino. Porque Acaba senão, sendo. porque senão o cego ia estar perdido junto com o Tom Hanks lá, até agora, né? Você está ouvindo o Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Ô Lucas, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria que você contasse assim, um episódio mais assim, ilusitado que aconteceu com você. Se for com pessoa com deficiência, pode contar. Mas você fala assim, eu não imaginava que um dia podia acontecer um negócio tão doido como, sei lá, você tem alguma história pra contar diferente aí que... Tenho. Oh, nossa, como, como agente, depois a gente vai entrar no comissário ainda. Sim. Ah, mas até que como comissário, cara, ainda não peguei nada muito fora do comum, não. Mas como Entendi. agente, eu já peguei algumas esquisitices. Entendi. Por exemplo, teve uma vez que chegou uma passageira, ela ia pra... Aliás, antes de contar essa história, Claro. eu vou cortar, vou contar uma outra que é mais bizarra ainda. Tá bom. Vocês três são cariocas, não é? Não. Não, só eu. não? A única coisa de Só você defeito que é a é Renata. Não, exatamente. Só eu falo biscoito aqui, tá? Bom, então eu vou contar uma história que aconteceu comigo lá no Galeão. Tá. Na rodoviária, né? Do Galeão, né? Rodoviária. Cara, você aprende a trabalhar no Galeão, você trabalha em qualquer aeroporto do mundo. Eu imagino, Ali cara, ali eu imagino. É tenso mesmo? o É tão negócio. ruim assim? Mas é porque é um aeroporto antigo, é um aeroporto cheio de gambiarra, que eles transformaram, por exemplo, tem o Terminal 1 e tem o Terminal 2, e um fica a meio quilômetro de distância do outro, literalmente, são 500 metros que Certo. diferenciam Sim. do outro. Antigamente o passageiro que ia embarcar no Terminal 1, fazia o check-in no Terminal 1 e entrava ali. Hoje em dia não, dependendo da companhia aérea que o cara vai viajar, ele faz o check-in no Terminal 2, caminha até o Terminal 1 para entrar no avião. Digamos que ele esteja na sala de embarque do Terminal 1 e passe mal. Certo. Se não for uma coisa muito urgente que precise chamar a ambulância, ele vai ter que andar até o Terminal 2, descer 3 andares, desembarcar, subir os 3 andares de novo e andar até o meio do Nossa. caminho, até o Terminal 1, para ir para o posto médico. Nossa. Imagina um cadeirante. Exatamente. Imagina um cadeirante. Ferrou, né? O Galeão é um aeroporto muito complicado de trabalhar. Bom, uma história inusitada que aconteceu comigo, a Renata, você é do Rio, né? Sim, Você sabe que aí no Rio tem cachorro-quente de salsicha e cachorro-quente de linguiça. sim. Coisa que não tem em outros estados. Sim. Ah, não sabia que não tinha em outros estados. Não tem. Aí o dia eu tô lá no check-in, o último voo da noite era um voo para Brasília, chega um passageiro para despachar as malas dele, ele tá com uma caixa que ele não ia despachar. Certo. Aí antes que eu perguntasse o que ele tá levando na caixa, porque a gente tem que revistar todas as caixas que ou são despachadas ou são levadas como bagagem de mão, o cara vira pra mim e fala, aqui na caixa eu tô levando os cachorro-quente pra Brasília. Aham. Aí o cachorro-quente, senhor, você tá levando salsicha, pão, tá levando os ingredientes? Não, aqui ó. Aí ele abriu a caixa, tava lá aquele monte de cachorro-quente embalado pra viagem, Certo. literalmente. Uhum. Aí eu
Falei pra ele, tipo, o que tá acontecendo, né? Eu perguntei pro cachorro quente. Tô até imaginando já. Eu, assim, tentando entender, pensando, pô, mas a gente serve sanduíche no avião, não precisa levar cachorro quente, você já vai ser alimentado no voo. Aí ele, antes que eu falasse, ele falou, não, o que acontece? É porque lá em Brasília não existe cachorro quente de linguiça. E eu tô levando pra minha esposa e pros meus amigos. Eu achei que o cara ia vender no avião. Eu achei que o cara queria vender no avião. Eu achei que o cara ia entrar no avião e falar, olha o cachorro quente, olha o cachorro quente. Eu também pensei. Aí eu, tudo bem, senhor, eu entendo, mas assim, esse é um alimento perecível, o senhor tem que levar numa caixa de isopor, isolada e tal, não sei o que. Ele, não, mas eu trabalho em aeroporto, isso não é explosivo, não é inflamável, não é cortante, eu posso levar, tá? Mas é um alimento, é perecível, o senhor deveria estar levando uma caixa apropriada. Aí, não, mas por favor, deixa eu levar. Deixa eu te falar que eu tenho um amigo também, que ele tem uma lanchonete, e aí ele fez uma aposta comigo, ele não acreditou que tem cachorro-quente de linguiça no Rio. Ah, aí, meu Deus. Aí se eu levar, ele disse que vai me dar lanche pelo resto da vida. Eu pensei, beleza, então eu vou deixar você passar, então você divide comigo aí, mas... Pensei, mas não falei nada. Falei, mas não pode. Não, e assim, e aeroporto é um lugar que dá muito problema, sabe? E muitas vezes, assim, não é a empresa que é escrota e tá sacaneando o passageiro. Não, é algum problema de documentação, ou manutenção no avião, ou problema meteorológico. Sim, é muito problema. É muita variável, né? Muita variável. Né? É muita variável. Você já quase apanhou, Lucas, sendo agente? Cara, já foi ameaçado de morte, já foi Sério? ameaçado de apanhar, já foi ameaçado de macumba, já. Caramba, gente. Caraca. Isso é viver perigosamente, né? Você não ganha periculosidade, não? Ganhamos. Olha. Ganha, né? Falar. Bom, aí o Lucas passou por agente de aeroporto e agora é comissário de bordo. Explica para nossa audiência o que faz um comissário de bordo. Aeromoço, é. Cara, basicamente o comissário de bordo é um agente de segurança. As pessoas pensam que a gente... É o garçom voador, né? O garçom voador, é. Tanto que uma vez eu falei quando eu falei com uma amiga que queria virar comissário, ela falou, mas você não pode ser só um garçom do ar. Tipo, não, cara. Gente, eu nunca tive essa imagem. Eu acho até que tem um glamour, assim, a profissão, né? Eu, quando era mais nova, eu cheguei a fazer teste para... Não me lembro. Olha aí, revelações! Sim. Olha! Gente, existe um glamour em torno da profissão. Revelações aqui, Lucas? Saninha. Existe. Assim... cara, tá vendo? Vendo? Soninha, ela queria ser aeromoça da Panam. Panam? Como é que é? 1938? Aeromoça da Panam, é isso? E Fernando Scalabrini virou jovenzinho também. Ai, que lindo, gente. E outra, se ela tivesse trabalhando nessa profissão, ela já estaria aposentada, né? Verdade. Verdade. Na época dela, o avião era o quê? Era teco-teco, sei lá. Nem tinha. Não, era o MD-11. Vai lá, Lucas. O comissário de bordo, ele é um agente de segurança. E sobre o glamour da profissão, na verdade, na prática não é tão glamouroso assim, porque eu já limpei vômito, vira e mexe, toma geral no banheiro, então dou uma limpadinha na urina que tá respingada no sanitário. Ei, beleza. De boa, cara. É a vida que eu escolhi, é o que eu sempre falo. Faz parte, né? Surge algum estresse. Mas assim, a função do comissário de bordo é ser um agente de segurança. É claro que assim, como 99,9% dos voos não acontece nada de errado. Ainda bem, as pessoas têm... Graças a Deus. As pessoas têm... glória! As pessoas têm a ideia de que a gente tá lá para servir lanchinho, dar sorrisinho, dar bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a bordo. E fazer aquela demonstração. E não, a gente tá ali para cuidar da segurança do passageiro. Fazer a coisa funcionar, né? Uhum.
fazer a coisa funcionar. Exatamente, fazer a coisa funcionar, porque já começa na hora do embarque. Exato. A gente já tá lá olhando os assentos, já indicando onde cada passageiro fica, já dando uma ajeitadinha nas malas e tal, para o embarque ser o mais rápido possível. Verdade. Começou o voo, por exemplo, um voo longo. Vamos pegar um Belém-São Paulo, que são quase 4 horas de voo. Uhum. O Belém da companhia que eu trabalho, ele vem de madrugada para São Paulo. A gente voa São Paulo umas 4, 5 da manhã. O voo da madrugada, a gente vai, faz o serviço de bordo, depois a gente apaga as luzes para os passageiros dormirem. Só que a gente tem que ficar acordado o tempo inteiro. Claro. É proibido dormir durante o serviço, a não ser que seja uma tripulação de revezamento, mas depois a gente entra nesse assunto. Ok. Mas uma tripulação normal de 4 comissários, a gente não pode dormir. Ponto. E tá, o que a gente fica fazendo nessas 3 horas de voo? De tempos em tempos a gente tem que fazer uma ronda na cabine. Sai lá da cozinha, né, da galley, dá uma andada pelo corredor do avião, dá uma olhadinha, vê se não tem nenhum casal um pouco mais animado. Verdade. Essa é a minha pergunta, a próxima pergunta. Verdade. Pois é, a gente olha assim. Não, e até é uma situação complicada, porque num voo que eu tava, os passageiros estavam reclamando que o casal da poltrona da frente estava se pegando muito. Não estavam fazendo nenhuma obscenidade, mas sim, eles estavam se beijando muito. Mas assim, o que você vai fazer numa situação dessa? Vai chegar, então, meu senhor, para de beijar sua esposa? É meio complicado. Realmente é uma situação bem difícil, né? É complicado. Mas sim, a gente fica lá. Se algum passageiro passa mal, a gente tem que correr para prestar o primeiro atendimento. Se acontece fogo no banheiro, a gente tem um treinamento de como combater esse fogo. Caramba, fogo no banheiro, meu. O cara tá tão apertado assim que sai fogo, meu. Cara, o pior. Comeu cachorro quente de linguiça. Exatamente. Cara, mas tem uns malucos que se trancam no banheiro pra fumar. E aí ainda tem isso, né? E assim, é sempre avisado. Olha, desesperado. Eu fumo, mas eu nunca fiz isso. Jamais fiz isso. Nunca. Nada a ver. Sabe? O cara tem que estar muito desesperado. Você tem 500 avisos quando você entra. Não é possível, não é possível. Aí a gente volta naquela questão de que as pessoas entram no aeroporto, elas não veem mais nada, não ouvem nada. Exatamente. Né? É todo mundo retardado, né? Ô, Lucas, é uma regra, às vezes eu percebo que assim, tem 2 comissários homens e 2 mulheres. Uhum. Ou então, é sempre uma dupla demais, mesmo, hein? tipo, um homem, ou isso... Não. Cara, eu já voei com tripulação toda de homem, eu já voei em tripulação que desde a piloto até a outra comissária era todo mundo mulher, só tinha eu de homem lá no meio. Legal, interessante. Já desci do avião que as 4 comissárias eram mulheres, já desci do avião que os 4 comissários eram homens. Não tem regra, né? Não tem regra. Não tem regra. Eu, particularmente, acho que deveria ser metade-metade. Entendi. Por exemplo, quando eu trabalhava em aeroporto, teve uma vez que eu fui acompanhar uma menor desacompanhada até o avião. E no meio do caminho ela pediu pra ir no banheiro. Eu não podia entrar no banheiro feminino. Então, assim... No avião podem acontecer algumas situações, tipo, uma mulher entra no banheiro, passa mal. É verdade. Numa tripulação tem 4 homens, é uma situação complicada. Uma outra coisa que acontece muito é criança indo pro banheiro sem os pais acompanharem. Vixe! Na porta, perto dos banheiros, tem uma cortina. Certo. Na hora que a criança entra para ir no banheiro, a primeira coisa que a gente faz, abre a cortina e fica lá, na vista de todo mundo. Uhum. Para depois a criança não chegar e falar, exato. Ou o pai falar, o comissário ali ficou bulinando meu filho. Não. Nossa, imagina, cara. Ainda mais hoje em dia, pelo amor de Deus. Ainda mais hoje em dia. Assim, eu acho que, na minha humilde opinião, eu acho que as tripulações deveriam ser mistas sempre. Porque verdade, uma criança pequena, uma menina vai no banheiro, só tem um homem lá, como é que a gente vai lidar com a situação? É muito difícil. É verdade. É verdade. E esse número de comissários, que você falou 4, né? Ele é fixo? Sempre é o mesmo número ou depende do número de passageiros, tamanho do avião e tal? Na verdade, depende do tamanho do avião. A regra é para cada 50 passageiros que um avião leva, tem que ter um comissário. Nossa, isso tudo? Interessante. Por exemplo, na companhia aérea que eu trabalho, eu não vou pegar os voos internacionais, os intercontinentais não, pegar os voos aqui dentro da América do Sul. A gente tem um avião de 120 passageiros,
um avião de 132 e um avião de 162 passageiros. No avião de 120, podem voar 3 ou 4 comissários. Certo. No de 132 também, mas geralmente o de 132 vão 4 comissários, que inclusive foi o avião que eu passei o dia inteiro voando hoje, e de 162 passageiros são sempre 4 comissários. Legal, legal. Na verdade, é a partir de, porque voltando lá naquela questão que eu comentei lá atrás da tripulação de revezamento. Certo. Existem 3 tipos de tripulação: a tripulação simples, tripulação composta e a tripulação de revezamento. A simples é quando a gente vai voar, eu não vou lembrar agora o horário certo não, porque essa regra está mudando. Tá. Mas se eu não me engano, vai passar até 9 horas naquele dia voando. Então, é uma tripulação simples, quer dizer, são 4 comissários num avião que leva até 200 pessoas. Ok. A tripulação composta é quando precisa fazer um voo mais longo, e aí, vão ser mais de 9 horas de voo. Então, entra mais um comissário e aí rola um revezamento. Ah, entendi. Por exemplo, a gente tem um voo que é bate-volta São Paulo-Santiago. Esse voo, normalmente, ele dá a ida e a volta, dá umas 7 ou 8 horas de voo. Mas vai que tem algum problema e tal, o tempo de voo pode se estender. Então a regra, as legislações internacionais que regulam a aviação, manda ter um comissário e um comandante a mais nesse caso. Entendi, interessante. E tem também as tripulações de revezamento, que é para um voo muito longo. Tipo esses voos da Emirates, que sai de Dubai e vem para São Paulo. São, sei lá, 18 horas de voo. Aí tem que ter o número de comissários e mais 50%. Por exemplo, digamos que sejam 10 comissários, tem que ter 15. Pra e aí uma revezar, parte... né? Isso, uma parte dorme, uma parte do voo. Aí eles acordam, vão lá, assumem a posição do outro. Aí o pessoal que estava acordado dorme. E aí rola esse revezamento. Entendi. Legal. Qual que é a tua vontade de chegar no interfone Você fala no interfone também do avião ou não? Falo. Qual que é a vontade de chegar fazendo atenção, senhores passageiros, bem-vindo a Aerocego, senta a bunda aí, para de encher o saco. Eu vou te falar que às vezes dá vontade, viu? Porque eu sempre ouço o comissário falando assim, tão educado, tão bonito, assim, eu fico pensando, esse cara deve estar com vontade de xingar uma meia dúzia, né? A gente tem conta pra pagar, né? Verdade, né? Primeiro, a qualidade do som, do microfone, dos alto-falantes, sei lá o que é aquilo. É difícil, tem que às vezes não dá para entender. E quando ainda por cima fala em português, depois vai falar em inglês, aí piora tudo. Não, tem avião, como passageiro, tá? Tem avião que é, assim, o som é maravilhoso. Você ouve, é alto, tal, você ouve o comandante falando, você ouve o comissário falando, mas tem avião que é assim, ó. Aí você pensa, cara, e agora? O avião vai cair, vai pousar? Aí você fica observando em volta. Se todo mundo começar a gritar, você grita também. Entendeu? Mas tem hora que nem a gente, que é tripulante, entende também o que tá saindo do... Então, cara, puta que merda. Isso quando você não tá fazendo speech e tá em dúvida, tipo, será que tá saindo a minha voz mesmo ou não? Putz, é mesmo, porque não tem retorno, né? Porque assim, lá no aeroporto, quando a gente pegava, antes de fazer qualquer anúncio, dava uma sopradinha no microfone. Sei. Agora, no voo não pode. A questão das companhias aéreas, elas exigem bastante essa questão de postura, de apresentação pessoal e tudo mais dos comissários. Então, assim, a gente fica bem mais amarradinho do que o pessoal de terra. Então, algumas vezes, tipo, essa própria questão do microfone, aperta assim, a minha vontade era pegar e dar uma sopradinha. Se eu ouvir o sopro, né, lá nos alto-falantes, tá funcionando. Mas você devia fazer assim, ó. A hora que você pegar o interfone, você faz assim, pá! Aí acorda todo mundo. Eu tenho uma pergunta, Lucas. Você já teve, assim, voando lá no céu e de repente, deu um cagaço, deu uma mega turbulência e você falou, fudeu,
já era, morri, minha vida acabou? Já aconteceu isso? Não, turbulência ainda não. Eu já peguei uma ou duas chacoalhadas um pouco mais fortes, mas assim, eu gosto muito de aviação, desde antes de trabalhar na área. Então, Entendi. assim, eu sempre li bastante e tal. E o avião é um meio de transporte muito seguro. Uhum. Então, assim, eu nunca passei por nenhuma situação muito que me deixou com medo, nem nada disso, não. E eu sou uma pessoa horrível que se diverte em turbulência. Eu acho que ela tira um pouco da monotonia do voo. Eu gosto de quando dá uma chacoalhada. Tô pensando no Lucas aqui. Atenção, senhores passageiros. Avião. Atenção, senhores passageiros. Eu gostaria que vocês ficassem calmos. Aerocego. E o avião. Mas assim, essa questão da turbulência, a gente cai de novo naquela questão da ignorância das pessoas. Não é Sim, ignorância sim, no sim. sentido de grosseria. Não, É eu de sei, desconhecimento. desconhecido mesmo, desconhecimento, né? Assim, a questão é, as pessoas têm medo da turbulência, mas elas têm medo do motivo errado. Elas pensam Sim. que o avião, na turbulência, ele vai se desmontar, ele vai cair, ele vai se... Não, isso não acontece. Inclusive, acidentes perigo da turbulência- em turbulência são raríssimos, né? Raríssimos. Até onde eu sei, nenhuma turbulência derrubou o avião. Não, a turbulência ao em longo da si história. não. Turbulência em si não mesmo, verdade. Agora, sim, a turbulência, o perigo dela é você cair e se machucar dentro da cabine. Sim, E esse é o um perigo perigo. dela é a feijoada que você comeu antes, né? Mas assim, tipo, a gente tá lá no meio do serviço de bordo. Começa a dar uma chacoalhada, o piloto liga o aviso de atar cintos, a gente trava o carrinho. Se dá tempo de andar até a cozinha e deixar o carrinho lá, a gente vai. Se não dá o tempo, a gente trava o carrinho e senta no primeiro lugar que der. Sim. Inclusive, se não tiver lugar, tiver que sentar no colo de um passageiro, vai ter que ser aí. Tá, claro, com certeza. Sério? Com certeza. Aham. Mas ele tá falando de turbulência forte e não uma chacoalhadinha. Né? Ele tá falando assim, Não. as malas estão caindo, entendeu? Então, E assim, muitas vezes, especialmente eu que tô voando há relativamente pouco tempo e outros comissários novatos, a parte de trás do avião chacoalha muito mais do que na frente. sim. Então, às vezes, o avião lá atrás ele tá balançando e o piloto lá na frente não tá percebendo. E antes de todo voo, o piloto, a tripulação toda se reúne no aeroporto e aí a gente, né, o comandante passa algumas orientações, questões de procedimentos da empresa, questões de segurança, e ele sempre fala, ó, sentiu chacoalhar lá atrás, acha que precisa atar os cintos, me liga diretamente aqui que eu já ligo atar cintos. Sim. Só que assim, a gente que é novato, tá, ok, tô voando já tem 8 meses, não sou mais tão novato assim. Certo. Mas quando eu era mais novinho de empresa, já aconteceu várias vezes de estar uma turbulência e eu ficar, tá, e aí, tá forte o suficiente pra ligar pro comandante ou não? Fica na dúvida, né? É na dúvida, meio né? complicado, porque... Assim, porque não tem um manual dizendo assim, a escala de turbulência, né? Se você sentir chacoalhar o dedinho do pé, é fraco. Se você sentir chacoalhar o joelho, não é assim, né? Não funciona assim, né? Exatamente. E assim, pessoal que tá escutando o podcast e que é passageiro, tá sentado no avião, fica com o cinto de segurança afivelado. Eu fico sempre. Porque assim, passa numa turbulência dessas que não tá detectada, às vezes é uma turbulência um pouco mais forte, cara, o cara bate a cabeça no teto, Exato. pode quebrar um braço, pode se machucar de um Às vezes jeito é bobeira, né? desnecessário. Às vezes é por bobeira, né? Por bobeirinha. Às Pois vezes não é nem a turbulência muito forte, é por bobeirinha, o cara se desequilibra ali. E assim, principalmente pra quem é mais alto também, tem avião que eu tenho que entrar e eu tenho que baixar a cabeça, porque senão eu vou metendo a cabeça no teto, entendeu? Sim. Então é complicado mesmo, tem que ficar esperto, né? Sim, e a turbulência ela é mais perigosa pra gente, tripulante, porque o passageiro tá sentado quase que o voo inteiro. Exato. A gente não, a gente tá de pé, tá indo de um lado pro outro, empurrando um carrinho com sei lá quantos quilos de bebida e comida. Esse que é o perigo da turbulência, e que muitas vezes as pessoas não se tocam. Você sabe qual é a nossa visão do mundo? Papo acessível. Eu sou daqueles que quando o lanche é pequenininho, eu chego pro comissário e falo assim, viu? Posso pedir mais um? Malandro. Dá trabalho. Resumindo o cast,
o cara quer ir, o cara quer fazer o check-in, Então. cadeira de roda, tá vendo? Olha lá. Folgado e guloso, né? Preguiçoso, não quer andar no aeroporto, entendeu? E aí Assim, ele quer pegar 2 lanchinhos. Eu tô sendo muito folgado porque nunca me negaram. Cara, eu não me importo. Mas assim, Mas o passageiro que vai ficar sem se importa, né? mas então, calma que eu ainda não terminei a explicação. Não se anima, não. Não, calma, espera. Você lembra lá atrás, no começo da conversa, que eu tava falando das funções dos agentes de aeroporto? Sim. E um deles era o editing. Sim, que eles levam alimento pro avião, né? Pra dentro do avião. Tiram, né? Mas que tem, acho que tem uma sobra aí, né? Do que ficou, do que voltou, do que vai. Deve ter isso aí, né? Não, na verdade, assim, quem que mexe com o alimento em si é o cara da empresa terceirizada que cuida da alimentação. Ah, ok. O editing é o cara que pega os voos do dia seguinte, olha, o voo para Belo Horizonte tem verdade, 150. o administrativo lá, verdade. Isso. E assim, como qualquer companhia, como qualquer ramo, a empresa aérea não quer desperdiçar dinheiro. Sim. Não vai pegar um avião que tem 110 passageiros e colocar 190 lanches. É verdade. Isso aí ninguém vai fazer. Então, assim, a quantidade de lanches que entra é o número de passageiros que tem. Certo. Se num voo tem 150 passageiros, vão entrar 150 lanches. Se tem 80 passageiros, vão entrar 80 lanches. Nunca tem uma sobrinha? Eu sempre achei que tivesse uma sobrinha, alguma coisa assim. Nunca tem. Tem, cara. Pior que não tem. E pior que na companhia que eu trabalho, a gente serve lanchinho, sanduichinho. Certo. Quem é mais atento agora pescou qualquer companhia que eu trabalho. Mas você já falou, era o cego, pô. Já falou, pô. Isso, aerocego. A gente serve sanduíche. E tem alguns voos que tem uns sanduíches que são muito bons, cara. Tipo pão com salsicha. Tem um pão com frango desfiado e queijo e maionese. Tem um lanchinho de peripiru também que é bom pra cacete. Pô, sério, tem alguns que a gente fica rezando pra sobrar. Passageiro tá dormindo, tipo, legal, isso aí tá dormindo. Não, mentira, chefia, a gente não fica rezando não, ninguém come lanchinho. Mas não vem uns a mais pra vocês? Não tem um lanchinho pra vocês também? Não, tem a refeição da tripulação, que aí é ou um almoço, ou café da manhã. Tipo, no café da manhã costuma ser um sanduíche, uma salada de frutas. Um sanduíche e uma salada de frutas. No almoço costuma ser um prato, tipo uma marmitinha com arroz e carne, um arroz e frango, ou macarrão, uma saladinha e uma sobremesa. Legal. Varia, depende da hora do voo. Então entra. Mas então se vem tudo contadinho, aí o Fernando Scalabrini chega lá e pede um segundo lanche. Como é que faz? Falta para outro? Não, mas a comissária ou o comissário sempre me falaram assim, eu vou passar, se sobrar eu te dou mais um. Ok. Exatamente, é isso. É isso aí. Tá. Aí se o cara tá dormindo e tal, não é o pão com salsicha que a gente quer comer... Não, tô brincando, chefe. Eu fico imaginando o Lucas atendendo o Fernando. Lucas, pode me dar mais um? Aí no final sobra 2 e fala assim, deixa eu levar mais um pro gordinho lá da frente. Lá. Isso, tá faltando cachorro quente de linguiça nesse avião aí, né? Então, né? X-Bacon, né? Claro que hoje em dia não consigo reparar nisso tanto como antigamente, mas eu percebo que não existe comissário gordo e nem comissária gorda. Vocês são obrigados a ter um perfil, assim, de não engordar, de ter realmente ser magros. Como é que é isso? Cara, na verdade existe sim comissário gordo e comissária gorda. Inclusive eu acho que eu tô uns 15 quilos acima do meu peso ideal. Eu ia comentar isso. Em voo internacional, eu já peguei comissária mais fortinha. Não gorda. Então também não passa no corredor, né? Mas mais cheinha, sim, normal. Agora, piloto é que não pode, né? Piloto tem um limite de peso. Pelo contrário. A gente Sério? tem até a brincadeira do piloto. Você vê há quanto tempo o piloto tem de empresa pelo tamanho da barriga dele. Então, mas ele não tem que ter, a cada 2 anos, fazer uma medição e tal, tem que ter uma medida entre peso e altura, tem que estar ali no limite, não?
Aliás, ele tem que passar no exame médico. Isso, então. A cada... Isso depende muito da idade do piloto. Porque eu nunca vi piloto assim, sei lá, de 150 quilos. Eu nunca vi. Gordinho é uma coisa, agora gordo já é outra, né? O cara não... Pra você ter uma ideia, eu já fui na cabine da United, de um avião da United, e, cara, pra sentar naquele troço ali é difícil, cara. Vou te falar. É difícil mesmo. A cabine dos Boeings é ainda mais apertada do que do Airbus. O Airbus é um pouco mais espaçosa. Uhum. Assim, antigamente, as empresas aéreas elas tinham muito mais essa questão da aparência, tinha que ser modelo, tinha que ser... Inclusive... olha, eu não tô te vendo não, Lucas, mas é difícil ver uma comissária feia, hein? É raridade, cara. Aliás, o meu sonho quando eu era mais novo, assim, era ser amigo de comissário para conhecer os comissários, cara. Mas eu vou te falar. A imagem que a gente tem é essa, por isso que eu falei do glamour. É sempre a coisa da boa apresentação. A comissária tá sempre de coque, bem arrumada. Bem maquiada. Aliás, a comissária do último voo que eu voei, né? Eu viajei, que mulher cheirosa, meu amigo, olha... Não, mas assim, são dois pontos diferentes aqui. Uma coisa é a aparência física e a outra é a apresentação pessoal. Entendi. Assim, aqui o próprio gerente falou na minha seleção, quando eu fiz a seleção. Eles não estão, a companhia, pelo menos a companhia aérea que eu trabalho, não está atrás de um modelo. Mas está procurando pessoas que são agradáveis de olhar, pessoa que está com sorriso, pessoa que sabe se arrumar e tal. Assim, a questão, né? Tem alguns comissários que são mais gordinhos, tem uns comissários que são mais magrinhos, assim como o piloto. Normal, né? Normal. Mas a questão toda quando você for revalidar a sua carteira, sua permissão médica, que a gente chama de certificado médico aeronáutico, CMA, você tem que estar com a saúde em dia. Porque muitas vezes ser gordo não quer dizer não estar saudável, né? Você estar acima do peso não tem nenhuma relação com você não ser saudável. É muito do seu estilo de vida. Você pode ter, no meu caso, eu tenho 1,80m e devo estar lá entre os 110. Mas você pode ter 1,80m e estar com 79 quilos e tem colesterol alto, problema no coração, não sei o que. Isso independe, né? Independe. Uhum. E aquilo, é exatamente isso. A magreza não quer dizer saúde Não, e nem é contrário, exatamente. É que o Soninho quer se candidatar, entendeu? O gordinho quer se candidatar, entendeu? Por que ele perguntou isso aí? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. A galera ia gostar do Soninho lá no você nem ia ser comissário de bordo, ia ser animador de bordo, é diferente, entendeu? É verdade, cara. Não, olha, eu ia chegar no ponto que as pessoas iam comprar passagem e falar assim, eu quero aquele moço ali, o Sony. Agora, deixa eu só fazer um comentário e quebrar um mito que rola na aviação. Tá. Que o Sony falou, né, que queria ser amigo de comissário para conhecer as comissárias e tal. O pessoal pensa que pernoite é putaria, que todo mundo pega todo mundo e que rola Não é verdade isso. Ô, Soninho, acabou seu sonho, Soninho. Mas olha, eu tenho uma história que é assim, ó, eu tava viajando, eu tava esperando para entrar no avião, e aí tinha uma comissária que estava sentada do meu lado, e ela tava contando um pouco da história dela, e ela falou o seguinte, que assim, sempre no voo trabalhava ela e o marido, e uma amiga com o marido. Que assim, no começo todos eram amigos, entraram, só que aí ela se apaixonou pelo cara e se casou, e a amiga se apaixonou pelo outro amigo. E também tem outra, Soninha, tem uma coisa aí que eu já ouvi também, complementando sua pergunta, sei que você vai continuar, que o Lucas pode confirmar ou não, que é muito comum isso acontecer, porque os caras estão sempre em escala doida, sempre em horário doido, então assim, acaba sendo comum, né? Mas continue. E aí ela estava comentando que aconteceu de tantos trabalharem juntos, trocaram o casal. Caraca! Ela sério? Marido, e aí outro casal se separou e ela casou com o marido da amiga e a amiga casou com o marido dela. E ela estava dizendo que é muito comum os comissários acabar se relacionando, ou então é comum o comissário, às vezes, conhecer o seu esposo, sua esposa, se apaixonar
por um passageiro. Sim, acontece. Não, mas de novo, vamos lá. Uma coisa é relacionamento, outra coisa é putaria, né? Exatamente. Assim, acontece. Acontece de começar relacionamento no voo. Aqui na empresa tem 2 chefes de equipe, né? Uma chefa e um chefe, que são casados, provavelmente se conheceram no voo. Sim. Acontece sim, de formar casais no voo. E, é claro, não vou falar, né, assim, não acontece putaria em lugar nenhum. Acontece normal, como qualquer normal, profissão. Qualquer lógico. empresa, qualquer Exatamente, profissão. qualquer ramo. Eu ainda não peguei no meu voo, mas eu conheço história. A instrutora estava falando que teve uma vez que ela estava no voo, fazendo essa ronda da madrugada, né, passando assim pelo corredor, e tinha uma passageira lá felizona, tava o passageiro sentado assim e a passageira deitada no colo dele. Entendi. No meio do voo, no meio da madrugada, numa cabine com 160 passageiros. Entendi. A comissária passou, viu aquilo, parou lá na galley traseira e falou, cara, eu não vi isso. Voltou, viu de novo. Aí na hora que ela passou a terceira vez, ela só colocou a mão no ombro do cara, tipo, ó, tô de olho, tá? Uhum. E continuou andando. Não falou nada, só pegou, colocou a mão no ombro do cara assim e continuou. Sim, sim. Aí o cara já assustou e tal, a menina sentou, né, acho que deu aquela limpadinha na boca e tal. Exato, né? Murrar, né? Só no bola gato, só no bola gato. Só no balagado. Mas assim, Gente. acontece, mas não é o que as pessoas pensam. Não, Tipo, claro. tem muito namorado que fica com ciúme, tem muita namorada que fica com ciúme. A maioria das comissárias com quem eu voei são comprometidas. Que pena, Lucas, só porque eu ia pedir telefone. Pena. Bom, pra encerrar esse papo bacana, deixa eu perguntar uma coisa pro Lucas. Lucas, qual que é o passageiro ideal? O passageiro ideal e o PCD ideal, na sua opinião? O cara que não... Pra não arrumar problema, pra se comportar bacana, pra ser legal. Na sua opinião, o que seria o passageiro ideal ou um PCD ideal? A pessoa ser educada. Só isso. Realmente... Assim, tipo, a gente tava brincando, né? Que o passageiro chega no aeroporto e fica perdido, não sabe companhia aérea, não sabe pra onde vai, nem nada disso. Assim, esse tipo de coisa não me incomoda, sabe? O passageiro chegar perdido, ele não... Porque é muita gente que nunca pisou no aeroporto, que nunca viajou de avião. Exato, E juntou dinheiro a vida inteira pra fazer aquela viagem e tal. Então, assim, não tem como você exigir da pessoa um conhecimento se a história de vida dela não que ela permitiu. não tem, né? Exato. Eu fico muito mais de boa atendendo um cliente que tá perdidaço, que não faz noção de onde que é pra ir, não faz noção de companhia aérea, de que portão, nem nada, mas que chega na educação e pergunta, dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, do que um cara que tem pós-doutorado, que tem não sei quantas MBAs e não sei já o chega com o nariz empinado, né? Exatamente. Soninho, passageiro ideal é Fernando Scalabrini, né? Que ele vai de cadeira de roda de boa, entendeu? Exatamente, tem preguiça de andar. Tem preguiça, então ele vai de boa, ele pede lanchinho dobrado, mas ele fica lá quietinho esperando, entendeu? O melhor passageiro do mundo. Deve perguntar assim, ó, tem como atrasar 10 minutinhos pra mim ir fumar um cigarrinho e já volto? Não faço. Pior que eu não faço isso não, cara. Na verdade, cigarro, já na minha mente, já tá assim, entrei no aeroporto, fudeu. Eu não vou fumar mais até sair do aeroporto lá no outro lugar, entendeu? Então eu realmente não encho o saco, não. Lucas, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade em participar aqui com a gente. Muito, muito bacana. Tenho certeza. Obrigada pela audiência. Pela audiência, muito legal, exatamente. Muito legal o seu comentário, muito show Exatamente. mesmo. Bota lá na Aerocego pra todo mundo ouvir o Papo Acessível. Isso aí. Não, eu vou... Cara, e o pior é que tem muito comissário que curte podcast e tem muito comissário que tá interessado na mídia. Legal. Foi ontem que um comissário virou pra mim e perguntou, o que é esse tal de podcast aí? Aí eu expliquei pra ele que tem vários temas e tem vários assuntos e vários formatos, e aí ele pareceu interessado.
Legal. E agora com o Spotify também, que muita gente usa, acaba ficando muito mais fácil. O Papo Acessível tá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube, tá em tudo quanto é lugar. Então não é mais tão difícil, né? Porque antigamente era, o que é podcast? Você explicava, mas como é que é assim? Não, tem que pegar o feed. Mas o que é feed? Ih, cara, até você explicar. Tem que assinar. Exatamente. Mas tem que pagar. Eu que agradeço pelo convite. Eu amo podcasts, nos meus pernoites e tal, tô sempre ouvindo algum podcast diferente, ou até quando eu tô pegando uma carona, que igual eu falei, minha base é São Paulo, mas eu sou de Minas, então quando eu volto pra casa, eu tô sempre com o fone de ouvido. Legal. Vou voltar, quero comentar mais vezes no Papo Acessível, muito legal a química entre vocês, e as próprias conversas, próprias temáticas, porque pra gente que não é PCD, muitas vezes a gente fica meio sem saber como lidar com os PCDs. Sim. E legal, é como uma amiga minha disse uma vez, os podcasts, a gente não percebe que a gente tem um papel social, os podcasts. Sim, verdade. Que a gente pensa que é só uma conversa de bar, só uma brincadeirinha, mas não. Isso, tipo, a gente aprende pra caramba ouvindo. Eu mudei de profissão por causa de podcast. Eu virei comissário de bordo por causa de podcast. Olha, mas então indica o podcast. Sério? Foi o Canal Piloto. Olha, legal. Do Salles, do Alexandre Salles, do Colbert, do Ribeirinho. Eles têm uns episódios falando sobre treinamento de comissários de bordo, sobre a rotina e tal. Tem um Galecast também da Mariana, que voa no Oriente Médio, que já mostra uma visão de quem voa fora do Brasil, que também é maravilhoso. Como é que chama? Repete o nome? Galecast. Legal. Não conhecia, não. Eu te mando depois o link. Legal. Tem o Aerocast também, que é sobre aviação. Tem do Toledano. Do Toledano, Gabriel Toledano. Tem um que saiu agora, chama Última Chamada, não sei se você já ouviu esse aí. Eu, inclusive, estava ouvindo ele antes de gravar. Agora. Legal. legal. Ela é bem percebente boa. Ponto de vista. Porque ela foi agente de aeroporto e tal, tá contando os perrengues lá, né? Nossa, como eu me identifico com as histórias dela. Imagina. Não, legal, cara, legal. É realmente podcast. E a gente faz aqui, apesar de ser feito por PCD e tal, a gente faz pra todo mundo, cara. Não tem essa limitação, sabe? Só vai se interessar quem é PCD. Não, a gente não temos essa pretensão de atingir só o PCD. Não, a gente atingir todo mundo. Eu tô muito feliz sabendo que as pessoas na Terra ouvem a gente, as pessoas que voam também ouvem. Pô, Lucas, você voa, Lucas? Você voa também? É isso? Então fica aí o feliz 2019 para todos os ouvintes. É isso aí, para as pessoas que andam e para as que voam também, né, Soninho? Para as que voam também, para as que nadam e tudo. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, Lucas, brigadão, viu? Até. Valeu, brigadão. Acesse papoacessível.com.br e confira todos os nossos programas. Curta a nossa fanpage no Facebook em facebook.com/papoacessível e nos siga no Twitter em twitter.com/papoacessível.